expert em governos, mas eu gosto muito de política, então eu vou tentar falar para vocês um pouco do que eu sei também. Eu vou começar aqui, e aí vocês dizem se o áudio tá bom. Eu acho que a imagem talvez fique um pouco tremida, mas no geral vai dar para ver direitinho, tá? Vamos lá. Eu acabei de entrar na faculdade. Não foi fácil, mas eu consegui e agora eu tenho uma oportunidade. Nada nunca foi fácil pra mim. Eu estudei em escola pública, fui criado pela minha mãe, nunca tive pai, nunca tive nada. Minha mãe mal sabe ler, mas confia em Deus e em mim. E eu vou realizar os seus sonhos, custe o que custar. Mas quantos iguais a mim, melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, nunca tiveram uma oportunidade na vida? Estão nas ruas, nas drogas, no crime. Ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido. É tudo uma questão de oportunidade. Oportunidade! Os jovens da favela também querem ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. Esse é um país de todos, de todos. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país. Viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Do meu futuro eu não abro mão. O que é certo eu não largo, não. Eu quero mais do que me faz ter esperança. O meu coração não cansa de me chamar pra razão. Eu quero seguir em paz, no rumo certo, não andar pra trás. Eu quero é mais daquilo que me traz respeito, e o orgulho no meu peito me dá força pra cantar. Eu quero Lula de novo, com a força do povo. Eu quero Lula novamente e o Brasil seguindo em frente. Eu quero Lula presidente. Eu quero Lula de novo, com a força do povo. Eu quero Lula novamente e o Brasil seguindo em frente. Eu quero Lula presidente. Eu quero Lula de novo, com a força do povo. Eu quero Lula novamente e o Brasil seguindo em frente. Eu quero Lula presidente. Vocês estão vendo essa última, essa 2018? Para mim não tá aparecendo aqui direito. Pera, eu vou tentar de novo. Ah, tá, tava, né? Eu vou botar de novo aqui, pera. Então, manda os comentários de vocês aí. Vamos lá. Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto.
por te ver assim. E por todo canto chora o lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, que a estrela que tu não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela, olha lá, uma ideia que pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive. Olha lá, chama, chama que o fogo podem matar uma, duas ou 100 rosas, mas jamais conseguirão vencer a chegada da primavera. Então, pessoal, eu quero que vocês coloquem aqui no chat o que vocês acham que esses três jingles, esses três vídeos que eu passei, esses 2 vídeos e esse jingle, têm em comum. Discurso, elementos visuais também, no caso dos vídeos, certo? Vocês podem colocar aqui, que eu quero ver as respostas, porque a partir delas, a gente vai ver algumas coisas da aula, e não só do governo Lula. A partir dos elementos que a gente identifica na campanha dele, nas campanhas dele, a gente entende o contexto da sociedade nos momentos em que estava havendo a campanha, tá? Coloquem aí o que vocês acham, o que vocês observam, o que mais chama a atenção. Cadê, Conceição? Coloca aí o que tu acha, o que chama a atenção. O que mais? Ana Luísa. Isso. Então, agora estamos oficialmente começando a nossa aula sobre Nova República. Nossa última aula de História do Brasil. Eu não poderia estar mais feliz por terminar esse bloco, porque, como eu já falei, é um assunto que eu gosto de falar sobre. E a gente vai ver um pouquinho sobre esses presidentes. Na última aula, a gente viu sobre quem? Quem lembra aí? Quais eram os presidentes? Qual foi o último presidente antes de Fernando Henrique Cardoso? Foi Itamar Franco, né? Isso, Itamar Franco. E Fernando Henrique Cardoso era o quê do governo de Itamar Franco? Vocês lembram? Era ministro, acho que da Fazenda, não sei. Ministro, exatamente. Ele começou a conduzir a mudança, né, o Plano Real. Apesar de, na história, eu acho que eu não comentei sobre isso na última aula, mas na história existem várias divergências, assim, sobre o crédito, né, desse Plano Real. Claro que Fernando Henrique Cardoso usou disso para fazer a campanha dele para presidente, mas a gente sabe que tem uma equipe de economistas por trás, né, desse Plano Real. Não foi assim, Fernando Henrique Cardoso acordou um dia e disse, vamos fazer uma mudança, vamos fazer o Plano Real, fazer uma migração, instituir uma nova moeda. Não foi assim.
ele teve uma equipe por trás, então ele era o responsável final, vamos dizer assim, né? Mas não foi ele que fez o plano, apesar de haver esse crédito às vezes. E aí, Fernando Henrique Cardoso assumiu em 1995 e foi até 2003, após o governo de Itamar Franco. Itamar Franco, ele era vice, né? Ele acabou assumindo depois do impeachment de Collor. E aí, o que aconteceu? Ele assumiu, mas ele não quis se candidatar, né? Não queria se reeleger. Então, entrou Fernando Henrique Cardoso, apoiado por Itamar Franco, inclusive, e o seu vice foi Marco Maciel. Fernando Henrique Cardoso, ele foi o 34º presidente do Brasil, e a partir dele, a gente teve o primeiro governo que foi finalizado sem interrupções e que conseguiu passar mais tempo no poder depois de Getúlio Vargas, de forma democrática, vamos dizer assim, né? E aí, qual era o foco do governo de Fernando Henrique Cardoso? A gente precisa entender, eu mostrei as campanhas, né, o jingle da campanha de Lula, da última, 2018, para a gente entender um pouquinho do que se passava. No momento em que Fernando Henrique Cardoso assumiu, o Brasil estava meio que estabilizado. Ainda havia uma inflação muito alta, mas as pessoas elas estavam, no geral, assim, mais satisfeitas, porque a inflação tinha diminuído um pouco, ainda havia uma alta taxa de desemprego, mas assim, para elas, para a população, a coisa ia começar a andar de verdade. A gente não ia ter uma queda brusca na economia. Os investidores, eles estavam começando a olhar para o Brasil já de uma forma diferente após o Plano Real, porque dava uma credibilidade, enfim. E aí, o governo de FHC, ele focou muito na estabilização dos preços, que estavam oscilando muito, no corte de gastos públicos. Essa redução da máquina a gente vem vendo desde o governo de Collor, né? Ele já falava muito disso, de enxugar. Vocês lembram que ele era uma pessoa, não era tão popular, né? Ele acabava não cedendo tanto. Então, isso do corte de gastos públicos é uma bandeira que a maioria dos governos levanta. Porque quando a gente vê a máquina pública do Brasil, é uma máquina que realmente tem muitos gastos com funcionários, ministérios, enfim, várias pastas. E aí, quase todos os presidentes, eles pensam nisso, né? Vamos cortar, diminuir um pouco os gastos públicos. Então, esse era um dos focos de FHC. E ele começou a incentivar investidores, né? Então, dar incentivos para que as pessoas viessem investir no Brasil. Por que isso é importante? Porque um país ele precisa ter investidores para movimentar a economia e para conseguir se projetar no cenário mundial. Só que aí aconteceu uma crise econômica e política muito grande, que começou, na verdade, não foi assim do Brasil. Na verdade, começou uma crise no México, na Ásia, enfim, alguns países, e acabou na Rússia, e acabou sobrando para o Brasil também. Quando a gente fala de cenário mundial, a gente acaba tendo que levar em consideração o que acontece em outros países, porque um país ele não consegue ser isolado. Então, ele não consegue viver. Eu não conheço nenhum, mas se vocês conhecerem, porque também eu não conheço todos os países, né? Mas se vocês conhecerem algum país que ele consegue sobreviver do próprio PIB e da própria produção agrícola, enfim, industrial, sozinho, sem fazer comércio com nenhum outro país, aí vocês podem colocar aqui. Mas eu não conheço realmente, e é muito difícil. É como se eu dissesse hoje, eu não vou mais conversar com ninguém, eu não vou comprar nada de ninguém, vou produzir tudo sozinho. Só que isso a nível de país. Então, imagine um país tendo que produzir tudo, e tudo para consumo, sem exportar, enfim, como é que esse dinheiro, né, ele se mantém rodando dentro do país? Para mim é difícil acompanhar essa lógica, e não tem como, é bem difícil. Então, assim, se um país vai mal, por exemplo, se hoje a gente tiver uma crise nos Estados Unidos, como já teve em 2018, em 2008, né, com a crise da Bolsa de Valores, se a gente tem um problema daquele, afeta o mundo todo, porque os Estados Unidos, ele faz comércio com vários países, né, e ele exporta e importa de vários países, enfim. Então, aí teve essa crise, e as pessoas começaram a ficar preocupadas, houve uma oscilação muito grande dos preços, aumento de juros, e começou a aumentar fortemente a dívida no FMI.
Essa dívida, ela foi adquirida no governo de Fernando Henrique Cardoso? Não. Essa dívida, ela começou a se exacerbar ainda no período da ditadura. Vocês devem lembrar que, na ditadura, os militares fizeram várias obras, mas eles também pegaram muito dinheiro internacional, muito dinheiro de fora. Isso aumentou a nossa dívida externa. E aí, o que mais Fernando Henrique Cardoso fazia? Ele resolveu terceirizar serviços e empregos públicos. Isso diminui os gastos públicos. E eu falei para vocês que ele queria cortar. Então, o que é essa terceirização de serviços? Por exemplo, existe a prefeitura, certo? A prefeitura, antes de terceirizar, ela tem que contratar todos os funcionários da limpeza, por exemplo. A partir do momento que ela terceiriza esse serviço, ela vai contratar uma empresa e essa empresa é que fica responsável pela prestação do serviço, que é a limpeza. Então, a prefeitura não vai se responsabilizar pelos contratos dos funcionários, ou pelo concurso, né? Enfim, quem vai se responsabilizar é a empresa que a prefeitura contrata. E isso faz com que haja uma relação mais impessoal do governo com o funcionário que está trabalhando ali, porque ele não responde diretamente à prefeitura. Vocês ampliam isso para o governo federal, né? Ele vai fazer, ele responde diretamente à empresa. Então, a relação de trabalho é dada pela empresa, ok? E aí, houve uma diminuição do PIB do Brasil, um aumento no número de desempregados e uma maior desigualdade de renda. Os números eram absurdos. E aí, ele começou a fazer o quê? Privatizar. Por que que privatização entra como uma medida? Será que não é ruim vender as coisas do Brasil? Não, porque entra dinheiro, né? Então, ele pensou assim, para a gente pagar essa dívida, diminuir essa dívida, vamos fazer com que entre dinheiro no Brasil. E nada melhor do que vender o que você tem. Então, é como se eu tivesse minha casa, certo? E aí, de repente, eu me pego sem dinheiro. O que é que eu vou fazer? Vou começar a vender minha geladeira, vou começar a vender meu fogão. Só que esses são itens essenciais. E aí, quando a gente vai para a privatização pode ser de serviços essenciais ou não. No caso das privatizações ocorridas no governo de FHC, o que aconteceu é que, em algumas partes, acabou proporcionando uma melhora do serviço. Então, conseguiu dar mais acesso, sabe? As pessoas conseguiram ter mais acesso à telefonia, por exemplo, à energia, porque as empresas eram responsáveis e não o governo. E aí, as privatizações, elas podem ocorrer assim. A venda, ela pode ser de muitos anos. Por exemplo, vender uma ação, assim, por 25 anos. Então, por 25 anos, aquela empresa vai ter o direito de exercer aquele serviço. Vamos dizer assim, serviço de água, certo? Aí, o governo estadual, ele pega e vende o direito da empresa de realizar seu serviço por 25 anos. Depois desses 25 anos, tem que ter um novo leilão. E assim, quando tem as privatizações, o que acontece é que as pessoas conseguem ver muitas brechas nesses leilões. Tipo assim, preços muito baixos, sabe? Como se quisesse prejudicar realmente o país, ou no caso de um município, governo, enfim. As pessoas, às vezes, acabam sendo corruptas nesse sentido, tá? Então, por isso que privatizações são tão criticadas, porque existe um lado bom, mas também pode existir um lado muito ruim. Então, uma coisa delicada, assim. E aí, o que é que ele fazia mais? Ele tinha uma boa política externa. Apesar de todos os problemas, ele tinha uma boa política externa. Ele criou a Bolsa Escola, criou o Auxílio Gás, programas sociais importantíssimos naquela época. Liberou a criação de medicamentos genéricos. Hoje em dia, os medicamentos genéricos são muito consumidos. Alguns médicos ainda têm um grande preconceito contra os medicamentos genéricos. Mas, na verdade, os medicamentos genéricos, eles são, assim, bem mais democráticos do que os medicamentos que não são genéricos, porque são monopolizados por laboratórios específicos. E aí, a população, às vezes, tem que despender de um dinheiro muito grande para poder ter acesso a esses medicamentos. E os medicamentos genéricos, né, eles geralmente são mais baratos porque são livres das marcas. É errado ter medicamento que não é genérico, medicamento caro? Não é errado, porque o laboratório ele precisa se manter, né? Então, se o laboratório ele fez um estudo, usou recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais para produzir um medicamento, claro que tem que ter um retorno. Mas medicamentos genéricos são uma alternativa muito positiva em relação a isso. E aí, também houve um fortalecimento da agricultura familiar.
Eu tenho que lembrar a vocês que, hoje em dia, a agricultura familiar ela é essencial para a segurança alimentar do Brasil. Então, a gente vê, o agronegócio, o agro é pop. O agro é pop para exportar, porque a gente não consome essas grandes plantações. Quando vocês veem isso na televisão, assim, campos enormes de plantações, aquilo não é para nosso consumo. Pode ser para consumo do gado, pode ser para exportação, mas o que a gente consome hoje, o que vende no mercado, geralmente, vem de pequenos produtores, de agricultura familiar. E quando eu digo pequenos produtores, não é aquela pessoa que planta no quintal de casa, não. É só uma pessoa que não utiliza dos maquinários, da tecnologia, que é empregada no agronegócio, atualmente, ok? Uma coisa interessante que eu tenho que falar sobre Fernando Henrique Cardoso é que ele é sociólogo, estudioso, enfim, e ele já estudou muito sobre a teoria marxista, no começo, assim, da vida política dele, né, enfim, ele até era adepto do Partido Comunista do Brasil, mas ele não se filiou, ele tinha uma certa relação de afinidade, mas ele não se filiou ao partido, e ele tinha uma relação muito boa com Lula. Inclusive, Lula, na época, isso antes da campanha dele, né, Lula representava ele, às vezes, em alguns comícios, né, quando ele se candidatou a senador. Mas nessa eleição em que ele foi eleito, sim, verdade, Conceição. Quando ele foi eleito, essa eleição de Fernando Henrique Cardoso, que ele assumiu, né, ele competiu com Lula. Então, Lula também estava nessa campanha. Então, vocês veem, Lula competiu na época de Collor, Lula competiu nessa época agora de Fernando Henrique Cardoso, certo? E a gente vai ver mais um pouco aqui. Agora eu vou falar sobre ele, Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de 8 anos no poder, Fernando Henrique Cardoso, ele entregou a faixa presidencial a Lula, em 2003. Quem era seu vice? José Alencar. Foi o seu vice nos 2 mandatos. E ele começou falando logo sobre reformas constitucionais. E prezava muito pela estabilidade econômica. A gente viu que Fernando Henrique Cardoso tentou, mas teve a crise, né? Muito desemprego, diminuição do PIB, enfim, estava um caos no Brasil. Apesar de ele ter conseguido terminar o governo dele, o que foi uma coisa muito positiva, acabou que não deu tão certo, né? Assim, era o que tinha para aquele momento, mas a população não estava satisfeita. E aí Lula vinha com uma proposta diferente, que era uma proposta mais populista, amado pelo povo. E aí ele foi eleito. Ele prezava por essas reformas constitucionais, que são mudanças mesmo na Constituição. Ele fez uma mudança no Poder Judiciário, né, uma mudança constitucional para beneficiar o Poder Judiciário. E prezou pela estabilidade econômica. E aí houve uma retomada do crescimento do país. Então, reduziu a inflação, reduziu o desemprego, reduziu a pobreza, desigualdade social, teve um recorde, um boom na produção industrial automobilística, o maior crescimento real do salário mínimo da história do país. Ele pagou todas as dívidas com o Fundo Monetário Internacional, aumentou o poder de consumo das famílias e a oferta de crédito. Então, as pessoas elas estavam conseguindo comprar mais e obter mais crédito nos bancos, lojas, enfim. E criou os programas sociais, que é um dos fatores pelos quais ele ficou famoso, né? Não só no Brasil, mas no mundo, além dos que eu citei já. E aí, que os programas foram esses? Bolsa Família, na verdade, não foi um programa criado do zero, ele veio desse Bolsa Escola, que FHC já tinha criado, foi uma melhoria. Então, vamos dizer que o Bolsa Escola atendia 50 pessoas, tá? Numa escola. Só um exemplo, não era assim, tá, gente? Esses números são bem maiores. E a Bolsa Família veio e atendeu 100. Ele meio que dobrou, mais do que dobrou a capacidade de atendimento do Bolsa Escola, né? E transformou no Bolsa Família, que é uma renda que varia de 60 e poucos a 100 e poucos reais. Não passa disso por família que necessita. Teve muitas críticas a esse programa, porque as pessoas diziam que não tinha como garantir que o dinheiro estava sendo investido ou recebido porque realmente precisava, e que as pessoas podiam tornar isso uma forma de renda efetiva. A gente sabe que não dá para ninguém viver com R$67 ou se acomodar com R$67. Mas assim, eu entendo as críticas. Programas sociais, eles não devem ser feitos para serem perpétuos,
certo? Os programas sociais, eles devem entrar como uma solução a curto ou médio prazo, não a longo prazo, porque a longo prazo a gente tem que fazer políticas públicas que atendam a população e ela não precise desse tipo de auxílio. Mas enquanto a gente não tem esse ambiente de equidade social, a gente tem que criar programas sim. E aí ele criou também um programa Fome Zero, ele queria que todo brasileiro tivesse direito a 3 refeições. Isso é uma coisa que eu acho muito pessoal, assim, porque uma pessoa que já passou fome, ela tem propriedade para falar disso, né, que quer que todo brasileiro tenha 3 refeições por dia. Foi muito elogiado também externamente pela ONU como uma iniciativa positiva na garantia da segurança alimentar, mas não foi para frente. Assim como outro programa que eu vou falar sobre o programa Primeiro Emprego, que era para colocar jovens no mercado de trabalho, ele colocou alguns jovens, sim, acho que em torno de 15, 17 mil, não lembro bem, mas não foi para frente também. E aí, outra coisa que ele criou, o ProUni, que hoje em dia continua ainda ativo, né, bem ativo, já propiciou que milhões de brasileiros conseguissem se formar e ter uma faculdade, né, e também o ProUni, ele faz com que os alunos tenham um auxílio financeiro durante o período da faculdade, os bolsistas, criou Minha Casa Minha Vida, que agora está sendo adaptado no novo governo, né, no governo Bolsonaro, combateu o trabalho escravo. Trabalho escravo, gente, não é escravo que nem antigamente, não. É trabalho escravo em condições insalubres. Por exemplo, aqui na minha cidade, aqui perto da minha cidade, eu moro em Pernambuco, né, Garanhuns. O que acontece? Tem casas de farinha, por exemplo, certo? E aí, há alguns anos, não lembro bem quando, o que aconteceu é que foram fazer vigilância nessas casas de farinha e viram pessoas em condições muito degradantes de trabalho. Então, assim, recebendo, por exemplo, R$ 10 o dia de trabalho, e aquele trabalho pesado, aquele trabalho totalmente braçal, ou então recebendo, sei lá, por produção, então, 5 centavos por tal coisa, sabe? Umas coisas, assim, bem absurdas, que no final do mês a pessoa conseguia tirar R$ 300, R$ 200 por um mês de trabalho. E ainda em condições, por exemplo, com ratos passando, sem equipamentos adequados de proteção, entendem? Esse tipo de trabalho escravo, que ainda existe no Brasil, sim, e existe no mundo afora, sim. E quando a gente compra alguma coisa, eu sei que não tem como a gente olhar a origem de tudo que a gente vai comprar, mas muitas coisas que a gente usa acabam sendo fruto de um trabalho escravo, principalmente quando são lojas que não são locais. Porque, assim, uma pessoa que faz artesanato, por exemplo, é muito mais difícil que o trabalho dela seja escravo, né, do que uma multinacional que contrate pessoas nesse tipo de situação. Ele fez uma ótima política externa. Duda, Oi. ontem eu tava vendo um comentário no Twitter, a Ana falando que a mãe dela era costureira e tudo mais, e que chegou um tempo que ela ganhava só 25 centavos por peça de roupa que ela costurava. E, tipo, a empresa vendia por R$ 300 nas grifes em São Paulo e tudo. E ela ganhava só 25 centavos. Tinha noite que ela costurava mais de 100 peças. Poxa. Então, daí a gente tira, né? Como tá presente ainda. Pois é, muito presente. Eu não sei se vocês conhecem, aqui na minha região tem um polo de produção têxtil. Toritama, Caruaru, que tem a feira. Não sei se vocês já ouviram falar ou já vieram, enfim. Eu já escutei muito desse tipo de coisa, sabe? As pessoas, elas trabalham de forma compulsória. E muitas vezes o que o pessoal compra de marca, na verdade, foi uma pessoa assim, como a mãe dessa pessoa que você falou aí comentou, que produz um negócio por 25 centavos. E o que é caro ali naquela roupa é a etiqueta que vai. Eu conheço, inclusive, muitas lojas que mandam as roupas para serem feitas aqui, tipo calças jeans. Mandam serem feitas aqui. A calça sai por R$ 10, por exemplo. E essas calças vão para São Paulo. Lá, eles colocam as etiquetas de grifes e revendem, sabe? E isso não é pirataria, não. É realmente a marca. A marca paga para a calça ser feita aqui e só você colocar da etiqueta lá. E a distribuição. E aí, no governo Lula, houve um combate efetivo a esse tipo de prática. Ele também fez com que houvesse uma ótima política externa. Então, se você vê as entrevistas dos governadores da época, dos governadores de fora, né, internacionais da época, dos governantes, eles adoravam Lula.
Então, eles consideravam o Lula uma pessoa muito para cima, um líder político muito diplomático. Ele realmente era convidado para os eventos, sabe? As pessoas queriam que ele estivesse lá. Ele realmente era querido. E isso se dá pelo fato de ele ser carismático. Então, é inegável. Goste ou não de Lula, ele é carismático e ele consegue conquistar as pessoas. Foi por isso que ele ganhou tantos adeptos. E até hoje tem. As pessoas dizem que são fanáticos. Eu acho que não. É mais quando você se identifica com uma pessoa, você... Ai, Luiz. Você se identifica com a pessoa, você acaba adquirindo uma espécie de carinho por a pessoa mesmo, né? Então, é como se você nem acha que é um político, você não admira a figura política da pessoa, você admira realmente a pessoa. Então, isso pode acontecer com Lula? Pode, mas isso também acontece com Bolsonaro, por exemplo. As pessoas admiram a pessoa que ele é, né? Até porque político eu acho que não tem como. Mas vamos lá, continuar para não ser cancelada. Outra coisa, ele também fez com que os Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Olimpíadas, viessem para o Brasil. Isso também foi muito criticado. As pessoas acabam pensando assim, traz um pouco de desenvolvimento turístico, as atenções se voltam para o Brasil, sim. Mas são muitos gastos, a gente viu muito problema com as obras. O Brasil é um país que tem a corrupção na sua raiz. A corrupção não surgiu no governo Lula, não, gente. Você tem que lembrar que já teve impeachment no Brasil por conta de corrupção, antes de Dilma, certo? Então, não foi uma coisa do PT, não, só. É uma coisa do brasileiro. Tá na gente. Então, agora nas eleições municipais, vocês podem observar isso. Vão começar a sair aí várias coisas, e vocês veem, os candidatos não são só do PT. Inclusive, eu acho que tem poucos. Pois é, não acabou, com certeza não. A gente vê todo dia um escândalo diferente, de pessoas de partidos diferentes. Isso é da pessoa humana. A pessoa humana é corruptível. Então, a gente vai esperar que a pessoa seja perfeita? Não, a gente tem que cobrar os nossos direitos. E isso eu acho que é essencial, tá? Isso dos Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, nananã, é um problema, realmente, essas obras ficaram paradas, superfaturação, mas acabou acontecendo, né? Eu já passei do horário da minha aula, não foi? Que era 10 horas. A gente vai terminar já, tá? Só falta Dilma e Temer, mas é rapidinho. E aí teve uma aprovação, passei não da hora? Ah, tá. E teve uma aprovação de mais de 80% ao fim do último mandato. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar. Por que é que Lula queria trazer esses jogos? Você tem que lembrar que a Copa, ela não foi no governo dele, né? Claro. Mas, assim, ele trouxe no governo dele. Então, eles não têm as escolhas, né? Dos países que vão sediar. Então, isso foi feito no governo Lula, certo? E aí, a gente vai para Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, as pessoas pensam que ela entrou no governo de paraquedas, né? Então, de repente, Dilma acordou e disse, vou ser presidente, e que ela só entrou lá porque Lula empurrou. Não, gente, não foi assim. Ela foi ministra, ela foi uma mulher altamente politizada, ela chegou a começar um doutorado, não terminou porque foi convidada para fazer parte do governo. E aí, o vice dela, Michel Temer. Foi a primeira mulher eleita como presidenta e na posse dela, vários governantes quiseram estar presentes para prestigiá-la, a prestigiar esse momento histórico no Brasil. No dia da posse dela, foi tipo um vídeo, uma apresentação com várias mulheres importantes, sabe, na história. E eu achei isso muito emocionante. Eu lembro que na época, no dia da posse dela, eu assisti, eu era muito nova ainda, mas eu assisti, e eu fiquei altamente emocionada. Eu pensei assim, poxa, porque se tem uma mulher na presidência, a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu me senti muito empoderada, e eu só tinha 11 anos, e eu lembro que eu falei exatamente isso para minha mãe, que se ela podia, a gente também podia, que era uma coisa muito importante. E até hoje eu tenho esse pensamento, assim, foi uma coisa muito, muito bonita na nossa história, sabe? Depois de tantos perrengues, depois de uma ditadura, depois de impeachment de presidente, depois de tanta confusão, a gente tem uma mulher que foi eleita democraticamente, chegando à presidência e querendo se autodenominar presidenta e não presidente. Por isso que eu até coloquei aqui, primeira mulher eleita como presidenta, tá? O que é que ela fez? Ela focou em políticas de continuidade. Mas as pessoas diziam assim, mas quem vai governar por ela é Lula. E não foi bem assim. Ela começou a mostrar alguns trejeitos da personalidade dela durante o governo. Personalidade política que eu falo, tá? Não pessoal. Até porque ela era um pouco mais reservada.
E eu queria que vocês pensassem um pouquinho assim. Por que é que Dilma era tão criticada? Claro que eu não vou dizer que era só por ela ser mulher, mas assim, gente, tem um grande fator de machismo nessas críticas. Porque você vê, as mulheres, elas costumam ser desvalorizadas em qualquer área. Quanto mais numa presidência, ela estava cercada de ministros homens, porque não tinha como fazer um governo só de mulheres. Uma vez que poucas mulheres, elas acabam entrando na política justamente porque não são bem-vindas. Porque não são incentivadas também. E aí, ainda tinha isso, né, de pessoal ficar dizendo, mas ela vai só ser um fantoche nas mãos de Lula. E aí ela mostrou que não. Tanto que ela não era querida pela Câmara, porque ela não fazia alguns jogos que Lula fazia. Jogos que eu digo assim, de cintura mesmo, sabe? De estar sendo diplomático o tempo todo. Dilma, ela não fazia, e isso foi a gente não sabe se foi um erro ou se isso era dela, né? Foi um erro para o governo, governança, que o pessoal fala. Mas, assim, também não tem como a gente tirar as problemáticas que advêm desse tipo de jogo de cintura, né? E aí, ela criou alguns projetos e programas importantes, né? Eu vou começar falando do Mais Médicos, porque eu vou falar um pouquinho mais dele, e tem uma questão específica sobre ele na ficha. Eu coloquei várias questões, não só sobre os assuntos de hoje, mas retomando também um pouquinho dos que a gente viu antes, de outros governos, para vocês revisarem. As questões, elas estão um pouco mais chatinhas, mas aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar. Mais chatinhas que eu digo assim, estão mais longas, etc., mas não tão difíceis não. E aí, o Mais Médicos, muito criticado pelos médicos, conselhos de medicina no Brasil, trouxe os cubanos para cá, e aí acabou fazendo com que a população mais humilde, né, a população que é mais marginalizada, tivesse mais acesso à saúde, a serviço de saúde, porque dificilmente um médico recém-formado, ele quer pegar uma cidade do interior. E quando eu falo interior, não é minha cidade não, tá, que tem 130 mil habitantes, ou as cidades vizinhas, que são muito perto daqui. Quando eu falo de interior, por exemplo, cidades na região norte, que o acesso é por barco. Vocês imaginam um recém-formado em medicina querendo trabalhar num lugar assim? Eu acho que é bem difícil. A gente tem uma preferência maior pelas grandes cidades, no curso de medicina, né, quando acabam. E aí foi muito importante, mas também muito criticado, né, como eu já falei. Esse Brasil Carinhoso foi um programa que nasceu na sua primeira gestão para beneficiar famílias que possuem crianças com idade máxima de até 4 anos, e que se encontram em situação de extrema pobreza. Então, também é um programa muito importante, meio que um desmembramento do que é o Bolsa Família, mas só que mais voltado ao atendimento realmente das crianças, né? A fazer com que essas crianças elas tenham acesso a serviços básicos de alimentação, esse tipo de coisa. Vamos para Michel. Sim, eu já ia passar aqui. Houve uma recessão econômica mundial, e aí Dilma acabou pagando por isso também, porque assim como no governo FHC teve uma crise econômica em outros países e o nosso país sofreu, no governo Dilma também houve uma recessão econômica mundial e acabou acarretando numa crise econômica e política no governo Dilma. Ela teve pouco apoio no Congresso, então não conseguia passar as suas ideias para frente, porque não tem como, se você não consegue apoio no Congresso, não vai para frente. E aí houve o movimento O Gigante Acordou, em 2013. Todo mundo, sim, todo mundo indo para as ruas, inclusive eu só não fui naquela época, porque eu estava em aula à tarde, eu lembro bem, mas meus amigos foram, porque aumentaram a passagem dos ônibus, e a gente disse que não ia se calar, e o Brasil acordou, o gigante acordou, e foi todo mundo para as ruas. E aí, foi aí que começaram os pedidos de impeachment, né? Já assim, meio que a movimentação já começou por aí. Podia não parecer para mim, mas já começou por aí. Houve a Operação Lava Jato. Dilma não tinha sido citada ainda, né, na operação. A operação em 2014, salvo engano, foi quando começou. Mas começou a haver uma alta taxa de crescimento das taxas de desemprego e de inflação, e começou a haver uma polarização política no país. Então, começou a se dividir, né? Pessoas que queriam um novo Brasil e pessoas que acreditavam que era um mau momento, que a gente ia passar por isso. E que ela precisava continuar no governo. E aí começou a haver esse processo de impeachment. Por que ela foi impeachmentada, afinal?
até hoje é um grande mistério, assim, divide opiniões, porque muitas pessoas acreditam que não foi um motivo válido, ela foi impeachmentada por um problema... eita, esqueci o nomezinho da palavra agora. Tem aqui na questão, deixa eu dar uma olhada. É só um termo que eu quero ver, porque para ficar mais fácil. O bom é que eu já vou dar a resposta da questão, né? Mas tudo bem. Foi, mas eles chamam de outra coisa. Foi pedalada mesmo, mas eles chamam de outra coisa. Peraí, deixa eu ver. É aqui nas últimas. Isso, improbidade administrativa. Crime de responsabilidade fiscal. Certo? E aí muitas pessoas consideram que não era para ter sido assim, que esse impeachment aconteceu por motivos políticos e não motivos realmente judiciários reais, porque muitos presidentes já tinham feito o que ela tinha feito, aí não tinha acontecido nada. Enfim, mas isso aí é tema para uma aula inteira. Vamos para Michel Temer. Vice de Dilma apoiou o impeachment dela, mas assim, Itamar Franco também apoiou o impeachment, né, de Collor. Então, assim, acho que é coisa de vice. Mas vamos lá. Michel Temer apoiou o impeachment. Ele já tinha começado a exercer suas funções como vice, porque ela ficou afastada, né, durante o período do julgamento. E aí ele criou várias medidas impopulares. Foi o pior governo desde o fim da ditadura. Criou a PEC 241, que congelou os orçamentos dos investimentos públicos, incluindo saúde e educação. Começou uma reforma trabalhista e chamada flexibilização da consolidação das leis de trabalho, CLT. A gente já falou um pouco sobre trabalho escravo, né? Não é que isso faça com que haja mais trabalho escravo, mas, assim, acaba fazendo com que as relações de trabalho, elas sejam um pouco mais frouxas. O empregador, ele passa a ter menos obrigações. Beneficia o empregador e prejudica o empregado. Basicamente é assim. Mas a gente não pode deixar de falar que algumas medidas são necessárias em relação à economia. Mas, assim, a gente tem que sempre pesar o que é necessário para a economia melhorar e o que é necessário para a população não morrer de fome, não morrer desempregada, esse tipo de coisa. Várias paralisações, manifestações contra as medidas adotadas também. Isso aqui vocês conseguiram ver na televisão, passou direto, fora Temer, uma campanha enorme, que uniu o pessoal da direita e da esquerda. Intervenção militar no Rio de Janeiro, isso aí vocês também devem ter acompanhado, né? Os índices de violência lá aumentaram significativamente, e o número de mortes nessa época da intervenção também. Começou a haver investigações ainda durante o mandato dele. Depois do mandato dele, ele foi preso. Mas aí, como já é depois do mandato, eu não trouxe. E também por isso que eu não trouxe a prisão de Lula, porque não é do governo, já é de agora, né? Ele está falando aqui dos governos. E foi o governo mais impopular, como eu já falei. Bolsonaro, 2019 à atualidade. Seu vice, né, Mourão, um alinhamento totalmente à direita política. Ele prezava por a criação dos superministérios, inclusive ele tirou o Ministério da Cultura, inclusive Temer também tirou o Ministério da Cultura, depois ele voltou atrás. Outro ministério que foi retirado foi o Ministério do Meio Ambiente, né? Não, Meio Ambiente não, o Meio Ambiente continuou, ele tirou e depois voltou, né? Foi um negócio assim. Mas, enfim, ele uniu esses ministérios, uma economia muito neoliberal, mas os outros governos também tinham uma economia neoliberal, inclusive o governo Lula, não era uma economia comunista, não, era economia neoliberal. Não teve aumento real do salário mínimo pela primeira vez desde a época da ditadura. Uma forte base militar, então seu governo, seus ministérios são compostos em maioria por militares, assim como seus apoiadores também. É um governo bem estável, muitas trocas de ministros. Ele criou um novo partido, né? Saiu do partido em que ele foi eleito, que era o PSL, criou a Aliança, o partido atual que ele faz parte. Muitas polêmicas, então, polêmicas na saúde, polêmicas na educação. A gente passou por uma pandemia agora e teve vários problemas, né, relacionados a isso. Ele é uma pessoa polêmica. Ele levou a proposta de reforma da Previdência, está levando à frente, né, isso.
criou o 13º salário do Bolsa Família, que é uma coisa muito boa. Mudanças positivas na Lei Maria da Penha, para fazer com que a mulher ela tenha mais acesso à segurança. Então, as medidas protetivas elas estão sendo dadas de uma outra forma agora. Eu não aprofundei nisso da legislação, mas eu vi que tinha sido feito. E houve um acirramento da polarização política no país enorme. Então, na época da campanha dele, desde a época da campanha dele, o Brasil estava muito dividido entre o pessoal da direita e o pessoal da esquerda. Basicamente, é isso. Eu ia falar uma outra coisa sobre o Bolsonaro, que era importante, mas, assim, sobre o porte de arma, né? Era uma bandeira que ele defendia horrores antes da eleição, continuou defendendo depois da eleição, enviou propostas, mas as propostas não passaram, foram vetadas, e agora estão trabalhando em uma nova. E aí aqui tem as questões, foram 17, salvo engano. Se vocês tiverem qualquer dúvida mesmo, podem mandar mensagem me perguntando. Espero que vocês tenham entendido. É muita coisa, né, esses governos. E aí eu peço uma coisa. Quando vocês forem responder as questões, antes de responderem, deem uma revisada nas outras fichas. Então, aqui a gente fala de Nova República. Então, vocês podem dar uma olhada desde o primeiro presidente eleito democraticamente após a ditadura. Certo? Para poder responder direitinho a ficha. Se tiverem qualquer dúvida, podem abrir o microfone agora e falar.